Bom, hoje nós estamos falando sobre mobilidade urbana em Goiânia e sobre vários assuntos como a bicicleta, o carro, o ônibus e até mesmo as calçadas na nossa cidade. Para falar sobre esse assunto, nós contamos com a presença do Antenor Pinheiro, que é da Comissão Executiva da ANTP, Regional Centro-Oeste, e também com o professor Willer Carvalho, que é da Universidade Federal de Goiás. Bom, Antenor, a gente falou no primeiro bloco a respeito do carro, dessa ideia, o carro mais do que um veículo, né? É uma forma de poder, e Goiânia representa muito bem isso, né? A cidade com mais carros por habitante, segundo pesquisas. Esse número elevado de carros, aqui, falando localmente, é motivado tanto por esse status que o veículo tem, ou também pela má qualidade dos transportes, do transporte público, na verdade só o ônibus, né? Já que Goiânia, por enquanto, ainda não tem nenhuma outra forma de transporte público. Como é que você avalia isso? Não só pela questão cultural, né? Imaginário da população, você será bem sucedido quando você tiver um carro, né? O carro sempre está no radar das pessoas, antes da casa, né? Filho está fazendo vestibular, ó, se você passar, vai ganhar um carro para ir para a faculdade. Então está introjetado, né, de uma forma muito inconveniente no imaginário da população. Mas isso também tem um outro fator, porque à medida que as pessoas, inclusive, melhoram a sua capacidade financeira, alcança determinado patamar econômico, ele vai, evidentemente, buscar conquistar, né, adquirir seu carro. Isso não é nenhum pecado, né? Eu acho que o que está em jogo, eu quero reiterar, é como esse cidadão vai usar o sistema viário com o seu carro, né? E Goiânia tem uma frota eloquente, né? Uma frota de quase de 1 por 1 habitante, um carro para 1 habitante. Nós temos uma taxa ocupacional da ordem de 1,3 pessoas por carro, quer dizer, a gente gasta 10 carros para levar 13 pessoas, né? Ao passo que um ônibus que leva 60 pessoas, isso corresponde a 46 carros se deslocando, né? Então a gente percebe que esse excesso de veículos, de transporte de carros, de motos, eles obviamente vão ocupar os espaços todos viários. E ocupando os espaços viários, obviamente não vai sobrar espaço adequado para aquele que leva mais gente, que é o ônibus, se deslocar. Então o problema de Goiânia e de todas as cidades que insistem em não enxergar dessa forma, não garantir o espaço adequado para o ônibus andar. Eu me refiro a corredores. Você pode ter o melhor ônibus, você pode ter o melhor marco regulatório, pode ter o melhor sistema, pode ter bilhetagem eletrônica, pode ter uma central de controle operacional, como a região metropolitana de Goiânia tem. Você pode ter a melhor tecnologia de transporte aqui na cidade de Goiânia, na região metropolitana. Mas se você não tiver o básico, que é o espaço para o ônibus andar, não vai adiantar nada. E Goiânia está muito atrasada ainda em quilometragem de corredores. E quando faz, ainda sofre resistências, o que é também um outro atraso. Mas acredito que é possível tirar do papel os 290 quilômetros de corredores projetados para a região metropolitana de Goiânia, para que nós, num espaço de 10 anos por aí, a gente consiga reverter essa tendência. Até porque não cabe todo mundo na cidade do jeito que as pessoas querem ocupar a cidade. Concorda, professor? Eu concordo com o que o Antenor falou, né? Eu acho que Goiânia também tem um poder aquisitivo das pessoas razoável, né? Comparado com outras regiões do país, e que isso, lógico, leva a pessoa a comprar o seu veículo próprio. A questão do veículo próprio, eu não vejo ele, como eu já falei também, como algo ruim, né? As pessoas, como o Antenor falou, podem ter 10 carros. A questão está no uso desse veículo, da forma como ele é feito, né? Se são para aqueles deslocamentos diários, se você tem a possibilidade de utilizar outro meio de transporte, essa questão da quantidade de carro por habitante não vai interferir na questão do trânsito, né? Mas também acho que a questão da qualidade da prestação do serviço, ela leva a pessoa a querer o mais rápido possível sair do sistema de transporte coletivo. E aí, com a facilidade da aquisição de moto, de carro, essa pessoa, na primeira oportunidade que ela tiver, ela vai, lógico, tentar sair daquele sistema pela qualidade. E hoje eu ainda vejo um outro problema que tem afastado as pessoas até de outros modos, como a bicicleta, que é a segurança pública. As pessoas, hoje a gente vê noticiado arrastões dentro de ônibus, roubo de bicicleta, e isso faz com que a pessoa pense 2 vezes em utilizar a sua bicicleta para qualquer deslocamento, ou até mesmo utilizar o sistema de transporte coletivo.
Só deixando claro que isso não é um problema do transporte, né? Isso é um problema de segurança pública e que tem que ser tratada, porque isso também faz com que as pessoas não queiram utilizar o sistema de transporte. É como o senhor disse, a maior parte das pessoas, quando podem, deixam de usar o ônibus, né? Nem que seja comprando uma moto, que hoje também se alastrou por Goiânia, né? A quantidade de motos. E a gente viu recentemente, na verdade ontem, né, o protesto das pessoas em relação a uma alteração feita pela CMTC na região oeste, no eixo Anhanguera, ônibus incendiados, depredados e muita raiva da população, uma raiva que às vezes está canalizada durante anos sofrendo dentro desse transporte. Isso também acaba levando a um descrédito, né, a uma vontade de mudar mesmo, de não andar mais de ônibus, não é isso, Antônio? Eu não conheço a demanda particularmente, porque foi tudo muito rápido, né? Mas com certeza essa reação violenta das pessoas, até mesmo dilapidando um patrimônio que serve a ela própria, né? Por contraditório que pareça, né? Expressa essa insatisfação, às vezes até de uma forma catártica. Às vezes é um monte de problemas pessoais que chega naquele momento ali, ele descarrega isso aí num problema que ele está vivenciando no dia a dia. Então é preciso, do ponto de vista sociológico, entender bem isso. Por outro lado, é notícia de que houve uma alteração rigorosa nos itinerários de algumas linhas que, hipoteticamente, prejudicou a maioria da população. É o que a gente acompanhou, né? De ontem para cá. Então, é um problema que a gente vê que pode ser até mesmo de um diálogo, né? De uma transparência maior entre o órgão gestor com o usuário. Isso é importante. Qualquer sistema de transporte coletivo que não abre e mantenha um canal de interlocução permanente, inclusive na administração da própria demanda que vai surgir no dia a dia, é fadada a não ter bom sucesso. Então, é preciso que ouçam as pessoas, que façam funcionar os conselhos que existem por aí de transporte envolvendo os próprios usuários e os gestores, sob pena da gente não chegar a lugar algum. E outra coisa que é importante, professor Willa, há de concordar comigo. Você pode ter a melhor política pública sendo desenvolvida numa cidade, mas se essa política pública não for apropriada pela população, ela nunca será bem sucedida, por melhor que seja traçada, desenhada. Se não houver mobilização e a inserção das pessoas que vão se ocupar dessa política, vão se satisfazer dessa política pública, com certeza ela está fadada ao fracasso. Ou seja, os canais de comunicação entre os órgãos gestores, em especial na questão do transporte e trânsito, e os usuários do sistema, é fundamental se nós ansiamos, de uma forma realística, melhorar o serviço. Sem participação não há solução. Eu concordo com tudo que o Antenor falou. Eu acho que a falha de comunicação ela é grave nesses processos, principalmente quando você vai fazer a mudança, você tem que apresentar para a sociedade que alguns vão perder, né? Geralmente se perde nessas mudanças, mas que a comunidade como um todo vai ter um ganho maior do que os prejuízos causados para algum grupo, né? É importante isso. Agora, a gente tem vivenciado também que um certo ódio com relação ao ônibus, né? Porque o time perde, queima ônibus, perdeu o emprego, queima ônibus, teve um acidente, queima ônibus, né? Então existe também isso da população, uma forma de reivindicar e de gerar essa mobilização através do ônibus também, né? Eu acho que isso é muito gerado pela imagem que o transporte também público tem hoje para a sociedade. Bom, nós vamos para mais um intervalo e continuamos a debater o tema mobilidade urbana em Goiânia no último bloco do Conexões. Nós voltamos já.